amor. São palavras muito doces, não é verdade? Quando a gente fala fé, esperança e o amor, você se sente abraçado, você se sente agarrado por essa verdade. Só que o Espírito Santo, ele quer trazer um compromisso com a fé, com o amor, e ele quer restaurar a esperança nos nossos corações. Amém? Enquanto eu estava vindo para cá, o Senhor trouxe uma visão ao meu espírito. E eu via uma pessoa correndo. Aqui na cidade de São José dos Campos tem muito caminho assim que o pessoal anda de bicicleta no meio das rodovias, tem que o pessoal corre, e era como se fosse nesses caminhos. Tem um nome específico? Ciclovia. Na ciclovia passa a bicicleta e o pessoal também corre nas ciclovias, né? E tinha uma pessoa correndo na ciclovia. Só que essa pessoa, ela estava sem os seus calçados, ela estava descalça. Seus calçados estavam assim nos dedos. E conforme essa pessoa corria em alta velocidade, ela pisava em algo que perfurava o seu pé. E quando perfurava o seu pé, ela se sentava naquela ciclovia e não conseguia avançar, não conseguia mais correr. Ela parava, ela sentava e lamentava porque aquilo tinha acontecido com ela. Sabe o que tipifica no profético sapatos? Sapatos nas mãos? A mão, ela é movimento, mas os sapatos é fundamento. Muitas vezes eu e você estamos correndo na vida, correndo no caminho que é Cristo, mas sem fundamento. Fundamento é palavra, fundamento é esperança, fundamento é Bíblia, fundamento é o que ativa a fé, fundamento é o que te protege, fundamento é o que te preserva, fundamento é o que faz com que os seus pés andem com mais velocidade do que as corças no deserto que clamam, que correm sedentas por água. Fundamento é o que nos guarda, fundamento é o que nos ensina. E essa pessoa começava a lamentar como se não houvesse esperança de voltar a correr naquela ciclovia. E Deus me falava o seguinte: fale para eles que ainda há esperança. Fale para eles que ainda que a árvore seja cortada, ainda que ela seja lançada fora, ao cheiro das águas brotará. O Senhor não diz que é se você beber, é se você sentir o cheiro. O profético faz com que você seja sedento por sentir esse cheiro. Quando nessa corrida da vida você é machucado, porque nós não somos livres de sofrer aflições. Jesus disse isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele é o nosso bom ânimo, por isso que Ele venceu por mim e por você. Ele disse: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu não sei o que foi que te perfurou, o que te fez parar, o que te foi carapático diante do seu Senhor. Eu não sei o que roubou a esperança do seu coração, mas o Senhor conhece. E Ele diz que ao cheiro das águas, ao cheiro do fundamento, ao experimentar dessa comida que é pura, que é genuína, que vem diretamente dos céus, nessa noite sobre a sua vida, você não vai voltar para sua casa do mesmo jeito que você chegou aqui. Olha para quem está do seu lado e fala assim para ele: você não veio aqui porque você quis. Ele te trouxe aqui. Fale com voz de autoridade: Ele te trouxe aqui. Ele te trouxe aqui. Aleluia. Ele quer ativar a esperança, te devolver a esperança de um futuro. Aleluia. Amém. Feche seus olhos por um instante. Aí é onde você está. Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado
cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Sim, Senhor, como casa profética, como casa apostólica e profética, nós profetizamos, Pai, que o cheiro das águas nessa noite brotará. E aquilo, Senhor, que roubado foi, não se compara com aquilo que há de vir, porque o Senhor não tem sonho de pesar, o Senhor não tem um futuro de pesar para os seus filhos, porque o Senhor é um Pai de amor, é um Pai de zelo, é um Pai de cuidado. E nós declaramos sobre cada vida neste lugar, Pai, essa verdade em nome de Jesus. Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Você pode cantar isso? Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Aleluia. Ô Júlio, abraça esse irmão que está do seu lado. O Espírito Santo me fez ver você. É muito difícil o Senhor fazer isso, mas o Senhor me fazia enxergar você. E o Senhor fala ao meu espírito que não importa o que passou, o que Ele quer fazer na sua vida de hoje em diante é colocar as coisas que foram para trás, que fiquem para trás. Hoje é dia de renovo, hoje é dia de esperança. Esperança de um futuro de paz, de um futuro de alegria, de um futuro onde você vai experimentar de uma unção ainda maior do que um dia você provou. Eu sou um rio, eu não sou uma represa, diz o seu Pai. Eu te chamo, eu te ativo nessa noite a correr, a desfrutar desse rio, dessa fonte que é inesgotável. E você não foi conectado a mais uma denominação. Eu ouço o Espírito Santo dizendo, o Espírito Santo falando: eu te trouxe a uma casa que é uma família, que é um povo que não te julga, que não vai condenar você por aquilo que passou, por aquilo que já foi, porque aquilo que já foi o Senhor já lançou no mar do esquecimento. Mas o Senhor vê potencial, o Senhor enxerga aquilo que Ele confiou na sua vida, Ele vê a sua história, Ele vê o seu futuro, e Ele diz: vem filho, porque eu já estou lá,
eu já estou lá. E eu quero ativar essa verdade, essa pureza e essa unção sobre a sua vida, diz o Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso, queridos. Espírito Santo. E o Senhor me inspirou a dar continuidade naquilo que Ele vem falando nesses dias. Cada culto, querido, é uma nova oportunidade de experimentar, de comer, de desfrutar daquilo que o Senhor tem. Porque Deus, Ele não é um Deus repetitivo. Todos os dias Ele nos traz pão novo, comida nova, alimento novo, alimento puro. Hoje eu estava vendo um vídeo com o Alexandre, eu falei assim, agora eu tenho um novo sonho. Quero conhecer as cataratas do Iguaçu, de Foz do Iguaçu. Gente, eu vi um vídeo no YouTube, eu fiquei impressionada. Falei, a gente sabe o que é uma represa, a gente sabe o que é um rio, o que é um poço. Mas você já viu montanhas inteiras, enormes, cujas fontes não têm fim, correndo 24 horas por dia, aonde gerações e gerações e gerações antes de mim e de você desfrutaram daquela visão? Cara, eu imagino que as pessoas, ao chegarem perto dessas cataratas, sentem o valor que a gente dá ao nosso Senhor quando vê aquelas águas. Eu fico imaginando o que Deus faz com nós. Ele não decidiu habitar no macaco. Você não veio do Big Bang. Você não veio de uma evolução histórica. Você não nasceu do acaso. Deus sonhou com você. E sabe os rios da catarata? No reino do Espírito, é uma realidade para nós. Porque Deus não é um pocinho que a gente cava. Ele é uma fonte inesgotável. E ainda que existam montes, e ainda que existam montanhas diante de nós, essa fonte não para de jorrar, essa fonte não para de correr. Aleluia. E o Senhor me trouxe à memória Adão lá no princípio da sua criação em Gênesis. Gênesis 2:7 diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou, fala assim, soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Queridos, Adão só pôde vir à existência porque Deus o formou. Você só pode vir à existência porque Deus te formou. E Adão só pôde ser alma vivente porque o fôlego de Deus, o fôlego do Senhor, soprou sobre as suas narinas e encheu os seus pulmões. Assim o primeiro homem tomou forma e recebeu vida. E não pense que comigo e com você é diferente. Ah, Dai, mas eu nasci de uma gestação indesejada pelos meus pais. Mas Deus sonhou com você. Sabia que a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e não herança do homem? Que Ele nos confia para que nós possamos formar e devolver para Ele. A herança de Deus são os seus filhos. A herança de Deus é aquele a qual o Senhor colocou e te permitiu gerar, nutrir, colocar para fora. Mas quem que forma os ossos no ventre de uma mulher? Quem que faz com que aquele bebê que está sendo gerado ali forme um coração? Nem assim se explica como os ossos são formados no ventre. E Deus diz: eu sonhei com você. Eu sonhei com você. E a palavra também diz: ainda que pai e mãe te abandone e te deixe, eu, o Senhor, nunca, jamais me esquecerei de ti. Amém? O nosso acesso à terra pela via intrauterina muitas vezes produziu deformações na nossa história. Porém, nós não fomos formados pela força humana ou pela força da gravidade rotacional da terra.
E esse processo é chamado por muitos teólogos de plano horizontal. Até que você conheça Cristo, você tem noção, você tem capacidade de entender como foi a sua história no plano horizontal. Mas quando você conhece a Cristo e essas águas começam a encharcar o seu interior, a penetrar a junta, a medula da sua alma e espírito, a divisão de alma e espírito, esse plano horizontal começa a ser compactado e ajustado ao plano vertical de Deus sobre mim e sobre você. Você passa a entender que o que passou, passou. Que em Cristo todas as coisas se fazem nova. Que em Cristo existe novidade de vida. Que em Cristo há plenitude. Que em Cristo há libertação. Que em Cristo há cura. Que em Cristo a sua linhagem não vai passar por aquilo que você passou. Que em Cristo você aprende a ser mãe. Que em Cristo você aprende a ser pai. Que em Cristo você aprende a ser filho. Em Cristo você aprende a ser governante da sua história. Em Cristo você não se move como Adão. Senhor, foi a mulher que me destes. Senhor, foi aqueles que você fez com que encontrassem a minha história lá no passado. Não. Em Cristo todas as coisas se fazem nova. Em Cristo Ele é a nossa esperança. Ele é a esperança da glória, da manifestação de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia. E desde o ventre, muitas vezes nós começamos a receber deformações, traumas, medos, anseios. Porque tudo que uma mãe ela recebe quando está gerando um bebê, ela imparte sobre ele. Por isso que antes de uma mulher começar a gerar, a tentar ter um bebê, ela precisa buscar, por meio da medicina, estudar como está o seu corpo. Se proteger, se precaver de algumas emoções desnecessárias. Se proteger porque ela está formando uma herança que não é dela, é uma herança do Senhor. O Senhor nos confia para que nós possamos devolver para Ele. E por causa do pecado do homem, nós perdemos a memória de quem nós somos. No plano horizontal, por causa do pecado de Adão, nós perdemos a memória de quem nós somos. Nós falamos que Cristo ele é uma água, que ao beber, nós cantamos isso nessa casa, que ao beber nunca mais teremos sede. Mas nós precisamos beber dessa água todos os dias. Se o seu corpo ficar sem a água física, você não sobrevive depois de 3 dias. Você morre. No reino do Espírito não é diferente, queridos. Deus, Ele quer ativar em você sim a consciência daquilo que foi gerado no horizontal. Mas Ele quer trazer a esperança da sua real identidade, do plano vertical que Ele tem para você. E não existe formação de alguém, formação de um indivíduo, formação de maturidade desse plano vertical de Deus sobre mim e sobre você, do sonho dele sobre a nossa história, fora do corpo de Cristo, fora do lugar de comunhão, fora do ambiente que o Senhor preparou para me formar e para te formar. Se nós fugirmos dessa formação, nós seremos como o corredor, que ao ser magoado para, que ao ser machucado para. Mas o que o Senhor nos diz? Vem para a mesa, para o lugar de fundamento. Vem para o lugar de fundamento, que no lugar do fundamento você descobre quem você é e quem eu sou em você. É isso que o Senhor nos diz. Deus ele quer reconciliar, quer restaurar a memória eterna na minha e na sua vida. Existe uma memória eterna sobre mim e sobre você. E aqui é a chave que eu quero trazer nessa noite. Deus quer reconciliar. Amém? Quer te libertar de toda defraudação, de toda autossabotagem. Quantas vezes eu e você nos autossabotamos? Porque pensamos aquilo que não foi Deus que disse. Porque idealizamos uma imaginação, muitas vezes de uma situação que foi bobeira, e você monta um castelo de areia na sua mente. Você castela um monte de coisas. Mas sabe o que te guarda, o que te preserva dessas imaginações, desses castelos que ao ser soprados são desmontados, são destruídos porque não tem fundamento? A mesa que cura,
a mesa que preserva, a mesa que guarda, a mesa que ativa, a mesa que impulsiona. Nós precisamos ser corajosos. Fala assim para quem está do seu lado: você é corajoso. Você é corajoso. Deus quer libertar o nosso coração do sentimento de vingança. Quantas vezes, queridos, quantas vezes nós nos movemos por vingança? Vou pagar com a mesma moeda. O que Jesus fez? Jesus recebeu um beijo e foi vendido por moedas de prata. Por que nós não pensamos o que Jesus faria? Aleluia. Adão, ao pecar, ele perde a consciência de quem Deus é e se esconde. Quando eu e você perdemos a consciência de quem Deus é na nossa vida, na nossa história, nós nos escondemos. Nós nos afastamos. E a água que nutre, a água que faz com que nós ficamos arraigados, fundamentados na verdade de Cristo, passa a ressecar o nosso espírito, a ressecar aquilo que até hoje nós tivemos de entendimento. Adão, ele perde a sua identidade e a clareza que fluía de dentro para fora. Fica sem sentido para ele após o pecado. Uma coisa é Deus falar conosco de dentro para fora, mas muitas vezes quando nós não conseguimos discernir a voz do Senhor, sabe o que Ele faz? Com que nós ouvimos, com que nós possamos ouvir de fora para dentro. Por isso que é necessário a adoração, a proclamação e a intercessão. Porque a proclamação, ela nos traz de volta ao nosso destino, a nossa origem, que é Cristo. Por isso que nós como casa não nos cansaremos de pregar a verdade, de falar de Cristo, porque a base da nossa vida, da nossa movimentação é Cristo. E isso nos basta. E isso nos é suficiente. E Ele é suficiente. Adão, queridos, ele foi chamado para dar nome às coisas. Deus te chamou para dar nome. Deus te chamou para ser criativo. Deus te chamou para empreender. Deus te chamou para trazer resposta ao mundo, para trazer resposta aos 7 montes de influência dessa sociedade. Mas quando Adão peca, o que acontece? Ele passa a nomear aquilo que Deus não definiu, que não ordenou que ele nomeasse. Passa a chamar mulher de Eva. Diminui a mulher. Lembra do sentimento de vingança? Adão diminui a mulher, a mãe dos seres viventes. Ele se vingou. Porque as pessoas falam assim: é culpa da mulher que comeu do fruto. Não, porque ela comeu, não aconteceu nada. E lá em Hebreus, acredito que é em Hebreus que fala isso, a Bíblia diz que a culpa foi de Adão, porque Deus falou a Adão: não coma desse fruto, não toque nesse fruto. Então por isso que quando o homem ele entende, quando o homem da casa, da família, ele entende, ele se posiciona na verdade de Cristo, toda a família começa a fluir, toda a família começa a desfrutar, porque existe uma influência sobre a paternidade. Paternidade é direção, é destino. Paternidade é um lugar de honra. Se veja privilegiado, homem, você homem que está aqui, se sinta privilegiado se você é pai, porque Deus te confiou uma herança que é dele, para que você forme. Mas tome sobre si a responsabilidade de ser referência, de ser referência na sua casa, porque você pode até ensinar, mas é o seu exemplo que vai arrastar, é o seu exemplo que vai arrastar o seu filho. Aleluia. Quando o orgulho toma conta das nossas vidas, não conseguimos enxergar quem Deus é e nem quem nós somos nele. O pecado, a dúvida, principalmente a dúvida, nos afasta de experimentarmos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E isso se tornou uma herança genética para nós ao nascermos. Até que chegamos a um ponto de maturidade, de entendimento e decidimos pela fé. Você não chegou a um ponto da sua vida que você falou assim: Senhor, até aqui eu fiz do meu jeito, agora eu não quero fazer do meu jeito mais, eu me rendo a Ti. Não é verdade? Só eu tomei essa decisão, mas alguém? Falamos: Senhor, eu entrego para Ti a minha vida, eu quero ser salvo por essa verdade.
Quando nós decidimos por Cristo, nós decidimos abandonar as velhas práticas, os velhos rótulos, os antigos traumas, para vivermos uma vida de plenitude. Dai, mas onde está isso? Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, antes que a baleia tivesse o nome de baleia, antes que o sol e os luminares estivessem nos céus, antes de tudo isso, Deus nos escolheu. Deus te escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele. Querido, você foi predestinado. Como eu disse, você não veio do Big Bang. Você não veio de uma ameba, de uma teoria de conspiração. Deus te gerou. Deus sonhou com você. Para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. E existe algo predestinado antes da matéria humana. Tem uma história a respeito do John antes que ele viesse à existência no ventre da mãe dele. Tem um desenho de Deus. Tem um desenho de Deus sobre a vida da Giovana. Tem um desenho de Deus sobre a vida da Jade antes que ela fosse um embrião. Existe um desenho que não tem nada a ver daquilo que você experimentou até hoje no campo horizontal da sua história. E Deus quer trazer à existência aquilo que produz esperança. Era isso que Jeremias falava lá atrás. Era isso que ele falava. Que o Senhor tem planos de paz, de prosperidade sobre mim e sobre você. Mas eu e você precisamos acessar. Não usar os fundamentos como um amuleto. Usar os fundamentos como algo crucial, como algo vital. Como beber água todos os dias. Amém. 1 Coríntios 15. Fala assim, ó. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Cristo se tornou espírito vivificante de uma vez por todas, por mim e por você. Mas não é o primeiro espiritual, senão natural. Vem cá, Gabi. Deixa eu ativar em você fé. Primeiro é semeado corpo natural, sujeição, coração na mesa, obediência, ativação. Depois, no processo do caminhar, ressuscita, espírito vivificante. Porque aqui não é mais a Gabriela que nós enxergamos. Aqui, quando Deus olha para a vida da Gabriela, não vê o passado dela. Deus enxerga Cristo. Deus enxerga alguém que não pensa primeiro em si. Deus enxerga alguém que se move por compaixão e por amor. Primeiro semeia-se corpo natural, mas depois ressuscita espírito vivificante. Traga a memória eterna, o sonho de Deus sobre a sua vida. Amém? Obrigado, Gabi. Então não é primeiro espiritual, senão natural, e depois o espiritual. Porque nós precisamos nos sujeitar a ser formados. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo, o Senhor, é do céu. O qual terreno também os terrestres, e qual celestial também são os celestiais. Está falando de uma pessoa? Não está aqui, né? Versículo 48. Qual celestial também os celestiais, está no plural. Você nasceu para manifestar o sonho de Deus. E assim como nós trouxemos, está vendo que existe de mim, de você, um compromisso, uma movimentação? Como nós trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Existe um esforço. Exige um esforço meu e seu.
Porém, quem te conheceu em Adão, quando ver a transformação, a restituição da sua identidade em Cristo, pelas renúncias que você decidiu fazer, passa a enxergar não mais quem você era, não mais teu passado, não mais a Daiane, mas aquele que mudou toda a sua vida, aquele que ajustou a sua rota, aquele que sarou as suas feridas e falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Cristo em nós. Aleluia. Deus quer olhar para mim e para você e ver Cristo. Salmo 139:16 diz que Ele viu o nosso embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só dele existisse. Existe uma obra que o Espírito Santo faz na minha vida e na sua vida, que nos traz, queridos, à memória aquilo que produz esperança. Aquilo que produz esperança. Porque não é pela força do homem, é pela operação do Espírito. É o Espírito Santo que tem a capacidade, que tem o poder de convencer. E chega um ponto em que nós decidimos se nós vamos continuar a nos mover pelo que disseram sobre nós, pelas palavras ruins, pelas palavras mal, ou se vamos lançar fora todo fardo, todo peso e jugo aos pés de Cristo, para que Ele nos ensine realmente quem nós somos. Nós precisamos deixar para trás os pesos, os fardos, porque o Senhor nos diz nas Escrituras que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Essa é a mente eterna que nos leva à autodescoberta e a manifestação dessa identidade real do Senhor. E essa autodescoberta de quem eu sou em Deus me torna habilitado para ouvir a voz dEle. E o sopro de vida que pulsa, que movimenta os nossos pulmões, não vem apenas do oxigênio que nós inalamos, vem do Senhor. Sabe quem te dá mais um dia de vida? É o Senhor. Sabe quem te desperta pelas manhãs? É o Senhor. E como casa profética, o nosso papel é te ativar para desenvolver essa mentalidade celestial. É fazer com que você enxergue, como eu falei outrora, o potencial de Deus sobre a sua vida, que te insere num reino que é sem fim, que não pode ser abalado por estrutura, que não pode ser abalado por estação alguma, que não pode ser abalado por nenhuma circunstância. Esse é o reino que é perpétuo e inabalável, que Deus nos permitiu acessar através de Cristo. Aleluia. Hebreus 12 diz assim, 12:28: portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos, e desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. No reino do Senhor existem protocolos, queridos. Nós precisamos conhecer e nos apropriar desses protocolos para avançarmos no conhecimento e na revelação de quem Ele é. E se eu sei quem Deus é, eu sei quem eu sou, nessa grande edificação chamada igreja. A adoração que é aceitável pelo Senhor, a adoração profética, é aquela que possui reverência, que tem consideração, que tem respeito, que não é apática. É aquela adoração que tem esperança no futuro, mas aquela também que se rende e se entrega genuinamente. Nós acabamos de ler em Hebreus, Adão, ao perder esse ambiente de adoração, de intimidade, se escondeu, teve medo. Sabe o que nos torna apáticos? O medo, a insegurança, o medo do que o outro vai pensar se eu me rasgar em adoração, o medo do que o outro vai pensar se eu orar em línguas, a ferramenta que me faz ouvir a voz de Deus, o medo do que o outro vai pensar se eu me sujeitar a viver o sonho de Deus para a minha vida, e daí o que o outro vai pensar. Se importe com o que o Senhor pensa a seu respeito, se importe em sustentar os fundamentos do Senhor sobre a sua vida. Deus não habita no medo. Nós falamos isso aqui quarta-feira. Deus não produz medo.
O medo te limita a romper e desenvolver fé. O medo é uma emoção aprendida ao longo da sua vida. Você aprende a ter medo. Você vê uma criança quando ela tem 1 ano, se ela vê um bicho peçonhento, ela vai achar que é um brinquedo, vai querer pegar e pôr na boca, não é verdade? Então a criança, ela aprende a desenvolver medo. Não nasce com medo. A pureza o preserva disso. E a fé é uma ferramenta restaurada. A fé é uma ferramenta poderosa que te conecta ao seu lugar de origem e destino. A fé com Deus, ela é expressiva, ela se contrapõe ao medo. A fé confronta o medo. A fé é uma ferramenta poderosa, queridos. E ela é expressiva, ela se move. A fé não é uma coisa que é só jogada, palavras jogadas ao vento. A fé, ela fala. A fé age. Sabe? Muitas vezes, quando eu não conhecia Cristo, quando eu não conhecia a identidade de quem eu sou nele, eu olhava para o espelho e eu chorava. Falava, Deus, mas eu não sei tanta coisa, porque eu me apegava àquilo que eu tinha vivido no passado. Mas eu não aprendi, eu não passei por esse processo, eu pulei essa etapa. E agora, o que eu faço? E eu chorava na frente do espelho. Sabe o que Deus me ensinou? Declara para você mesma quem você é. Eu ia para o espelho chorando. Era eu e o Senhor. E eu falava, você nasceu para ser filha. Deus vai te ensinar, o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Não com essa voz de autoridade, de convicção. Era morrendo de chorar. Você nasceu para ser filha. Muitas vezes a gente faz isso, sabia? Nós precisamos crer que a fé fala, que a fé se move, que a fé age, que a fé muda, que a fé altera as circunstâncias. E eu ministrava para mim mesma no espelho, você nasceu para ser filha. Deus vai te ensinar a ser esposa. Deus vai te ensinar a ser mãe. Os sonhos de Deus estão sendo gerados no seu ventre. Ele vai te dar estratégia. Errei muito. Falhei muito. Mas sabe o que nos posiciona a não parar no lugar do erro? Um coração ensinável. Um coração obediente. Você pode não concordar, mas a obediência te protege. A obediência te guarda. A obediência te preserva. A obediência confirma quem você é. E quando a Bíblia fala, em Hebreus que nós lemos que o Senhor é fogo consumidor, é porque quando nós o adoramos com toda a reverência, com toda a devoção, nos tornamos parecidos com Ele. Queridos, Deus, Ele não é um Deus distante. Ele decidiu habitar, fazer morada em mim e em você. Então, para que essa matéria humana compreenda que eu nasci para manifestar, para revelar o sonho de Deus, através de uma vida esperançosa e através de fé, eu preciso render essa matéria e falar, Senhor, eu te adoro. Senhor, eu me rendo em devoção e em reverência a Ti. E tudo que não foi Deus quem disse para nós é consumido nesse ambiente de adoração pela Sua presença. É consumido. Eu aprendi isso com a pastora Cris. As batalhas que eu não vencer na adoração, eu não vou vencer em lugar nenhum. Por isso que a apatia não é adoração. Apatia não é adoração para Deus. E adoração também não é quando nós estamos nas 4 paredes do templo apenas para adorar. Isso aqui é poderoso. Quando nós nos reunimos como igreja, nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é ativada para desenvolver várias ferramentas neste lugar quando nós estamos reunidos. Isso é poderoso, essa reunião é poderosa. Mas quando eu e você estamos no trabalho, quando eu e você estamos diante de um problema, quando eu e você estamos diante de um diagnóstico, isso também é adoração a Deus. Porque uma coisa que mudou a minha casa, um versículo que mudou a minha movimentação e de toda a minha família, foi quando nós lemos, lá na Bíblia, eu não lembro qual que é o livro que está escrito, que todas as coisas, tudo que for fazer, faça como se fosse ao Senhor. Faça como se fosse ao Senhor.
Nós temos que aprender, queridos, a fazer festa para um. Nós temos que aprender a celebrar um. Uma igreja profética, queridos, trabalha com ousadia e leva as pessoas a irem além das suas circunstâncias. Manifesta Cristo em toda a sua movimentação, gerando identidade, revelando o propósito eterno de Deus dentro de cada pessoa. Existem 2 pilares principais para se mover e acessar essas verdades dentro da área profética. A igreja é profética, amém? Fala assim: eu sou profético. O profético habita em mim. O profético é Cristo. É Cristo. Cristo é a movimentação profética da igreja. E esses 2 pilares fundamentais é a fé e o amor. Fala assim, ó: a dúvida não é minha amiga. Ela é traidora. Mais uma vez, a dúvida não é minha amiga. Ela é traidora. A fé não se move por dúvida. A fé não para no campo da dúvida. Jesus ouviu o Pai e não duvidava. Jesus se movia. Não tenha dúvida a respeito do que Deus tem reservado sobre a sua vida nesse tempo. Não podemos ser, queridos, como reis. A Bíblia diz lá em Hebreus que nós nascemos para ser reis e sacerdotes de uma nova aliança. Você tem uma linhagem real, mas não podemos esquecer. Não podemos ser como reis que se esquecem da sua linhagem. Eu e você temos uma linhagem em Cristo, através de Cristo. E essa linhagem que nos habilita a exercer fé, a se mover por fé. Essa linhagem foi conquistada com sangue e sacrifício, para que nós pudéssemos hoje, pela fé, acessar essa dimensão. Essa dimensão no reino do Espírito. 2 Coríntios 3:6 fala sobre isso. Nós não podemos ser vítimas das circunstâncias. O Senhor nos chama a governar sobre elas, a sermos ativados pela fé. Você pode colocar aqui para mim, por favor, Efésios 2:10? Efésios 2:10. Vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Amém? Para que nós as praticássemos hoje. Existe uma memória eterna que o Senhor quer ativar na sua vida. Amém? A fé transcende o diagnóstico. A fé transcende. A fé se move pelos dons espirituais. A fé se move pelo dom de línguas. A fé se move pela visão. A fé ela fala. A fé transforma. A fé discerne. A fé faz com que aquilo que já cheirava mal na sua vida, aquilo que já cheirava mal na sua história, ressuscite em plenitude. Aquilo que foi esquecido, que os homens esqueceram, que está lá arquivado há muitos anos, é a fé que traz a existência e ressuscita. Marta disse que Lázaro já fedia. Para o homem da fé, para o portador da fé, Marta disse: já tem 3 dias que ele está fedendo. Já fede, Senhor. O Senhor disse: Marta, se creres, verás a glória de Deus. E Lázaro ressuscitou. Qual que é o Lázaro da sua vida que você deixou? Falou: já está fedendo, não dá mais certo. Se você crê, sabe o que ativa a fé? Crer. Você precisa crer. Primeiro nós cremos, depois nós ativamos. Primeiro nós cremos naquele que nos chamou das trevas para o seu reino maravilhoso da luz. Não seja, querido, impeditivo para a glória de Deus com a incredulidade, com a dureza do coração. Saia do campo natural e seja intencional. Sai do campo natural. Seja intencional com aquilo que Deus te chamou para fazer. Sabe o que nos rouba muitas vezes?
o conhecimento sensorial, os 5 sentidos, aquilo que nós já ouvimos, aquilo que nós já vemos, aquilo que nós já tocamos. E eu falo por experiência própria. Ah, mas eu já passei por esse lugar. Ah, mas eu já tive uma experiência com Deus assim. Ah, mas Deus já fez comigo dessa forma quando foi lá atrás. Lembra que eu falei que Deus não é uma represa nem um poço? Que Ele se renova? E não é porque lá atrás aconteceu de uma forma que dessa vez Deus não vai agir em seu favor. Que dessa vez Deus não vai fazer de uma forma diferente. A fé, ela não ora o problema a Deus. A fé declara, ela profetiza a resposta do Senhor sobre o problema. E isso não é dizer, queridos, não é ser... Ai, como é a palavra, Senhor? Não é nós sermos omissos à situação. Não é dizer que o problema não existe. O que fazemos na oração e nos decretos por fé é negar o direito. Eu nego o direito do problema, de obstruir, de paralisar o nosso caminhar por fé. Lembra da visão do corredor? Diante de uma situação dessa, faço um curativo ali no meu pé, coloco o fundamento da fé e vou percorrer no caminho que é Cristo. Porque embora tenha acontecido isso, eu não dou pela fé o direito do problema de obstruir, de me parar no meio do caminho. Nos negamos a aceitar algo temporário como algo definitivo. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Você tem o que Deus diz que você tem, e não o que os problemas anunciam. Graças a Deus por essa casa. Às vezes nós pedimos oração e nós já vemos um exército de mulheres, no grupo das mulheres, um exército de mulheres. Nós declaramos cura, nós declaramos saúde, restauração em nome de Jesus. E quantas coisas o Senhor mudou. Nós não damos o direito, nós não paralisamos no monte da dor, no monte da enfermidade, no monte da escassez. A fé muda diagnóstico. A fé faz com que os montes se movimentem. A verdade revelada de Deus ativa o amor. Lembra que eu falei que nós íamos falar sobre a esperança, a fé e o amor? Ativa o amor na minha e na sua vida. Para que nós saibamos quem nós somos. E as circunstâncias e as dificuldades da vida jamais, nunca nos paralisem nessa trajetória chamada vida. Eu preciso ler com vocês 1 Coríntios 13. Precisamos recordar de alguns fundamentos. Vida com Deus não é clichê. Amém? E agora, passo a vos mostrar um caminho muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo, entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimento. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Fala assim: quando chegar o que é perfeito, o que é imperfeito na minha vida será extinto. Quando eu era criança, eu pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro.
como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que o veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanecem até o momento esses três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Aleluia. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo é o amor. O amor que não suspeita mal. O amor que não suspeita mal. O amor que não exige ser a última voz a falar numa discussão. É aquele que abre mão da razão para não perder o irmão. Abro mão da razão para não perder o irmão. O amor que abre mão de si mesmo para servir o outro. O amor que não se ensoberbece sobre o outro, que não se orgulha em ser superior, mas se humilha a si mesmo para que Cristo seja visto e nada mais. O amor que se move por compaixão e reconcilia o outro ao seu lugar de origem e destino, para que aquele não se perca. O amor que perdoa, o amor que ama sem medidas e que não desiste nunca de se esforçar para que Cristo seja revelado, formado e manifesto na vida das pessoas. O amor que transcende a realidade temporal para ativar fé, para mover fé e revelar a grandeza de Deus por meio das suas ações. Essa é a movimentação de um filho maduro. Essa é a manifestação de Cristo na minha e na sua história. Eu peguei essa imagem propositalmente. Aqui tipifica Cristo e os discípulos à mesa. Ele lavou os pés dos discípulos. E quando ele foi lavar o pé de Pedro, Pedro disse: o meu não, Senhor. Eu que tenho que lavar o seu. Aí Jesus disse: não, Pedro. Para que nós possamos ter comunhão, eu preciso lavar o seu pé. Muitas vezes eu vou precisar abrir mão da minha razão para lavar o pé do outro, para que o amor se revele nas minhas ações. Muitas vezes eu vou precisar abrir mão de ser o último a falar numa discussão, para que a semente de Cristo não seja roubada na vida do meu irmão. Muitas vezes eu vou precisar empregar as minhas finanças, porque Jesus agiu com compaixão. E a compaixão que alcançou a minha vida, ela não para em mim, ela tem que alcançar outros. Então a semente que Deus confiou para você não é para parar na sua vida. Se Deus está te abençoando, não é para parar em você. Sementes têm um poder de se multiplicar a 30, 60, 100 por 1. Eu não sei se isso impacta você, mas eu chorei muito escrevendo isso, porque o amor quebrou com os paradigmas, com o sentimento de ser indigno. O amor quer quebrar o sentimento que muitas vezes te perpetua aí no seu coração, falando: você não é digno, que te traz lembranças, sentimento de culpa. O amor, ele estabeleceu uma comum união e nos acolheu através da sua morte e morte de cruz. Ele nos adotou e abriu caminho para sermos filhos. E o Espírito Santo te pergunta: quem te feriu? O que foi que te feriu? Qual lugar que te passou? Qual foi o lugar que você passou que te magoou? Que te machucou? O que te fez parar no meio do caminho e não ter mais esperança, e perder a fé, e ser apático, e não crer mais nesse amor que transforma vidas? O amor quer te trazer de volta a esperança e restaurar a sua vida, restaurar a sede de beber dessa fonte inesgotável e percorrer mais uma milha. O amor te convida: vem.
Vamos, filho, percorrer mais uma milha juntos? Alguém me ajuda a achar na Bíblia a parte que fala dos pés, seu fundamento da fé? Oração da justiça. Não estou conseguindo encontrar aqui agora. Mas o Senhor quer calçar os seus pés com o fundamento da fé. O Espírito Santo quer te convidar a ativar a fé na sua vida, a beber dessa água constantemente, a não ser uma pessoa mais inconstante, a permitir que o Senhor lave os seus pés. Deixe que o Senhor lave os seus pés nessa noite. Feche seus olhos por um instante. Efésios 6,15 diz assim, ó. Pode tirar seu sapato, onde você está. Efésios 6,15. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós vamos tirar os nossos sapatos, porque isso tipifica a nossa rendição ao Senhor. Você está numa casa profética e nós fazemos ato profético nessa casa. O escudo da fé é o fundamento que nós recebemos, a palavra de Deus, que apaga com toda a seta inflamada do maligno que te roubava até hoje. E o capacete da salvação, nós vamos orar sobre você, nós vamos ungir a sua cabeça, porque o Espírito Santo me disse: unjam a cabeça deles com óleo,
Porque a unção, ela quebra todo jugo. E isso nos ativa a vestir o capacete da salvação. E nos impulsiona a usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós vamos deixar os sapatos apenas por sujeição. Preste bastante atenção. Vamos deixar os sapatos por sujeição, por rendição ao Senhor. Senhor, eu me rendo. Nós vamos vir até aqui na frente, vamos posicionar os ministros aqui. Os ministros vão orar sobre você, vai quebrar todo o jugo e te enviar apostolicamente de volta para vestir os seus sapatos, para caminhar mais uma milha com o Senhor. Porque você estará habilitado, apto a desfrutar dessas verdades que nós acabamos de ler em Efésios 6. Amém? Então eu quero chamar os ministros aqui à frente.